Boa noite a todos, obrigada pela participação em mais este webinar da comunidade Autodesk da língua portuguesa. Hoje nós estamos aqui com o Fábio Sato para dar continuidade a um webinar sobre o fluxo de trabalho entre Revit e criação de arquivos IFC. A primeira parte deste webinar, que foi há um mês atrás, está gravada e tem um link lá no fórum de Revit. Então, se vocês quiserem assistir a primeira parte, podem assistir lá. Então, obrigada, Fábio, pela preparação deste conteúdo e podemos iniciar. Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade, né, na primeira parte a gente falou sobre a classificação dos objetos e nessa segunda parte a gente vai mostrar como exporta as informações, né? Então, a primeira parte foi classificação e geometria dos objetos e agora a gente vai ver a parte de parâmetros, né, as informações vinculadas aos objetos, tá? Então, vamos andar um pouquinho, que é o meu perfil, explicando um pouquinho as coisas que eu já fiz, né? Já sou Expert Elite há bastante tempo, se não me engano, acho que desde 2016, tá? Mas certeza eu não lembro. Esses primeiros slides, pessoal, são repetições dos primeiros slides da primeira apresentação. Então, é só para dar um refresh aí, né? O que é o IFC, né? A parte de Build Smart, um formato para intercâmbio de modelos, os formatos que existem dos arquivos IFC, tá? E temos os tipos de formato IFC, tá? Próximo. Por que a gente tem que usar o IFC? Então, normalmente, quando a gente tem fluxos de trabalho BIM, onde eu tenho ferramentas diferentes, então, por exemplo, estou usando o Revit, o outro está usando o TQS, o outro projetista está usando o ArchiCAD, o outro projetista está usando, sei lá, Iberic, ou Tecla, ou outras ferramentas, tá? Então, tudo isso tem necessidade de ter um formato em que todos consigam trabalhar. E esse formato é o IFC, tá? Então agora vamos para o que interessa, né? Que é a parte de exportação de parâmetros. Então, normalmente, o que eu preciso? Se eu quero exportar um projeto, eu vou exportar a geometria. Porém, a geometria não é o suficiente, né? A geometria é uma parte do que a gente precisa. Qual é o total aí que a gente precisa? A gente precisa da geometria e das informações, porque é através das informações que a gente vai poder usar o modelo para orçamento, planejamento, manutenção e operação. Então, para isso que a gente vai exportar os parâmetros, tá? Uma coisa importante quando a gente faz um compilado das informações que a gente quer, a gente exporta grupos relevantes de informação, né? Eu não preciso de toda a informação que está, por exemplo, no Revit para fazer orçamento. Sei lá, eu não preciso localização, por exemplo, para fazer orçamento. Eventualmente, se eu quiser estratificar, sim, mas não é obrigatório, tá? Então, como é que a gente faz a exportação dos parâmetros? Uma coisa sempre importante é manter o exportador, né, a ferramenta de IFC, o plugin de IFC, sempre atualizado. Então, esse cara, ele aparece ali no plugin de atualização, deixa eu ver como é que é o nome mesmo, eu sempre esqueço. Nessa ferramenta aqui, vai aparecer a Autodesk Access, aparece se tem alguma atualização no exportador de IFC, tá? Ou, eventualmente, você pode ir na sua página, na account, para procurar. Para saber que versão que você está usando, quando você clicar aqui, deixa eu mostrar onde a gente vai, né? Então, eu aqui no Revit, venho aqui, exportar,
IFC, aqui eu estou no 24, aqui tem a informação da versão que a gente está utilizando, tá? Então, procurar sempre estar com a última versão, porque a última versão vai corrigir bugs e vai, eventualmente, acrescentar recursos, tá? Então, normalmente, na hora de exportar, se você for na exportação padrão, vai exportar um grupo padrão de parâmetros. Caso o fluxo que você esteja trabalhando, né, no projeto que você está instalando, tenha um fluxo de parâmetros ou organização de parâmetros diferente do básico, você tem que entrar nesse Modify Setup para fazer os ajustes. Tá? Então, na parte que nos compete em termos de parâmetro, a única aba que nos interessa é a Property Sets. Tá? No caso aqui, é sempre interessante usar visualizadores de IFC, né? Tem um visualizador interessante, que é esse Kit Model Viewer, que é da Universidade de Munique. Ele, graficamente, não é muito bonito, porém, eu fiquei sabendo que ele é o visualizador que exibe a maior quantidade de parâmetros e informações de objetos, coisas que não são visíveis em outros visualizadores, aparecem aqui nesse Kit Model Viewer. No caso aqui dessa apresentação, as imagens que a gente eventualmente vai ver são da interface do Zoom, da BIMColab, que é um visualizador de IFC gratuito, que eu considero assim bastante leve e bastante rápido. Então eu gosto de usar ele, tá? Cada um tem sua preferência aí, tá? Então vamos lá. Quando eu não marco nenhuma daquelas opções, tá? De qualquer forma, um conjunto básico de propriedades vai. Então, quando você abrir lá, eu exportei, por exemplo, selecionei uma janela exportada do modelo. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um sumário, onde tenho esses parâmetros aqui, localização, tenho esses parâmetros, material e clashes. Então, essas quatro abas, essas quatro guias de informação, elas vão, mesmo que você selecione, desmarque todas aquelas caixinhas de exportação, tá? Porque sem isso, isso aqui é o mínimo, e sem isso não faz nenhum sentido exportar aquele arquivo, tá? Então, quando a gente exporta, marca ali IFC Property Set, deixa eu só voltar aqui para vocês verem o que eu estou falando. Estou falando de cada item desses aqui nessa janela, tá? Então, aquela primeira parte que eu falei é com tudo absolutamente desmarcado, tá? Aqui tem mais gente pedindo com problema no link aqui, Cláudia. Ousado. Deixa eu só mandar aqui. Espera um pouco. Desculpa, pessoal. Tá. Então, eu tenho aqui essas configurações para fazer. Então, quando eu marco a primeira, IFC Common Property Sets, são criados um padrão, que é esse Quantity Takeoff, em que a propriedade é uma referência, o identificador desse objeto, e depois, conforme a categoria ou a classe do objeto, você vai ter por exemplo, para janela é o P7 Window Common, para um telhado é o P7 Roof Common, tá? Importante entender Fábio, dá que, licença só um minuto. Eu sim, passei para você no WhatsApp o link da reunião. Se alguém tá, tiver problema, você passa esse link aí e depois a eu gente tem que ver vou qual foi o encaminhar aqui problema nos que deu. grupos para garantir. É a Tá bem primeira vez que estranho. a gente está usando essa plataforma de eventos da Autodesk, então Uhum. eu só peço desculpas aí por interromper quem tiver Não, não, assistido, porque a gente tem que esclarecer e deixar os outros entrarem, tá bom? isso aí. Obrigada.
tá? Então, feito isso. Ah, pessoal, quem está participando da live e quiser fazer perguntas, né? A gente normalmente vai reservar o espaço para perguntas no final, tá bem? Quiserem pôr no chat, para não esquecer, podem pôr, mas a gente vai responder no final da apresentação. No caso do Sport Base Quantities, ele cria uma aba Base Quantities e conforme o objeto, ele vai colocar as informações básicas. Então, não é, por exemplo, se for uma janela, não tem comprimento. Se for um telhado, não tem largura e comprimento, por exemplo. Então, as informações que vão nesses conjuntos padrão de exportação são definidas dentro do próprio programa e a gente não tem muito como customizar assim, sem uma ação, não dá para customizar, tá? Aqui, a exportação dos parâmetros para o IFC no Revit, essa é uma exportação que eu vou pegar todos aqueles grupos de parâmetros, ou seja, todos os parâmetros que eu tenho lá numa família. Vamos lá, por exemplo, que seria isso? Se eu tiver aqui, vamos num 3D. Se eu selecionar esse cara aqui, todas essas informações, mas todas essas informações serão exportadas para o IFC, tá? Independente se elas são de tipo ou de instância, tá? Então, eu quero exportar uma informação, sei lá, selecionei essa janela, então todas essas informações aqui vão lá para o IFC. Isso aqui é uma coisa que tem que tomar cuidado, pessoal, porque muitas vezes você pode estar exportando informação demais. E isso aí, tá? Vai gerar um IFC de tamanho maior e mais de repente mais trabalho de extrair, tá? No caso dos IFCs, a gente tem atualmente o IFC 4 e o IVC 2x3. 2x3. O 2x3 era o padrão antigo e o 2x4, que é uma versão revisada, com mais categorias e com mais recursos, é a revisão mais nova. Porém, qual formato vai ser usado vai depender muito do coordenador de projeto, de quem está usando a informação, tá? Então, vamos lá. Aqui é exportação de parâmetro, Material Property Sets. Isso aqui eu fiz testes, não vi nenhuma diferença, ele não exportou nada especial. Agora a gente vem na parte. Então, até agora, a gente viu as exportações básicas. O que seriam exportações básicas? Eu vou lá, simplesmente faço um check lá numa das caixinhas, e ele vai exportar aquele grupo de informações sem que eu tenha controle de como será exportado. Perdão. A partir de agora, a gente vai entrar nas possibilidades de criar grupos específicos de exportação. Então, um dos caminhos que eu acho o mais fácil, né, de você criar uma configuração de exportação é através de tabelas, tá? Então, eu posso pedir para exportar qualquer tabela ou somente tabelas que o nome contenha IFC, P7 ou Common aqui no título. Nesse caso, não tinha isso, só tinha tabela de janelas e ele veio aqui, no, esse nome da tabela vira a guia e cada coluna que eu criei aqui na minha tabela vira o nome do parâmetro. Então, por exemplo, se esse cabeçalho, descrição, originalmente era o parâmetro description, e eu coloquei no cabeçalho em português descrição, no IFC vai vir o valor que estiver no cabeçalho da tabela, não vem o nome do parâmetro, tá? Importante tomar cuidado, porque se estiver em português ou em inglês, o Revit que você está usando, vai afetar, nesse caso da tabela, nem tanto, mas dependendo do que você vai estar fazendo,
ele vai tentar usar o nome ou em inglês ou em português. E isso pode afetar um pouco a sua exportação, tá? Que nem a gente viu lá na primeira parte das classes, né? Tem que ter uma exportação de classes, um mapeamento de classes se tiver em português ou um mapeamento de classes se estiver em inglês ou em português, tá? Então aqui a gente pode configurar os parâmetros via tabela. A tabela eu considero que é a forma mais simples de criar um grupo de parâmetros para exportação, porque eu consigo agrupar tanto parâmetros de tipo como parâmetros de instância, tá? O único, porém, é que é uma tabela que pode ser facilmente alterada e isso pode gerar problemas. Então, é só uma questão realmente aí de processo interno de cada empresa para garantir que essa tabela criada não vai ser exportada. Se eu não marcar os schedules que contêm IFC P7 Common, todas as tabelas, todas as informações que estiverem em todas as tabelas serão exportadas. E isso pode ter um impacto no tempo de exportação. Tá? Próxima parte é como eu vou exportar os parâmetros, né? Eu quero criar um arquivo que eu vou criar um property set e definir os parâmetros. Nesse endereço aqui que eu coloquei, nesse GitHub aqui, você vai conseguir baixar esse arquivo para usar como base para criar o seu arquivo de exportação, tá? Então, como que a gente vai fazer? A primeira linha tem esse formato, property set, dois pontos, tab, o nome do property set, tabulação, T ou I, isso aqui, ó, a partir dessas versões não faz diferença se é T ou I, né? O T é tipo I instância, antigamente eu tinha que criar um property set para parâmetros de tipo, outro property set para parâmetros de instância. A partir do Revit 23, nessas versões do exportador, não faz mais diferença, tá? E a relação de classes de FC, eu relaciono os objetos que eu quero que tenham esses parâmetros, tá? O que vai acontecer aqui é que se eu usar IFC Element e IFC Element Type, todos os componentes serão incluídos, vamos dizer, se eles tiverem esses parâmetros, eles vão receber os valores, né? Vão exportar para esses campos aqui. Então, eu fiz aqui um exemplo simples. Vocês viram que eu não preciso ter todo aquele cabeçalho inicial, né? Isso aqui é só uma ilustração. Aqui eu tenho alguns tipos de dados, tá? E alguns tipos de classe também. Deixa eu ver se tem algumas. Aqui aparecem algumas coisas, né? Tem um exemplo de como exportar, tá? Mas basicamente, se eu quero exportar para todos os objetos, IFC Element e IFC Element Type é importante. Se eu colocar só IFC Element, não vai exportar direito. Então tem que pôr IFC Element e IFC Element Type, tá? Então agora que a gente tem aqui, então a linha de baixo, eu tenho o quê? Um tab, o nome do parâmetro no IFC, o tipo dele, então o que ele é, um comprimento, uma área, um número, e o nome do parâmetro no Revit. Se o objeto em questão não tiver esse parâmetro, ele, lógico, não vai ser exportado. Aqui que é importante se você está usando o Revit em português ou em inglês. Se ele tiver em português, em vez de length, eu tenho que pôr comprimento. Se for width, em vez de width, largura. Só que se a orientação é que vá com esse determinado nome, seja em inglês ou em português, a coluna do nome IFC tem que ser, não pode ser alterada. Aqui, o tipo, até onde eu sei, tanto em inglês como em português, tem que estar em inglês, senão ele não, perdão, ele não consegue fazer a interpretação. Tá bem? Então, vamos para o próximo. Então, aqui um exemplo, né? Ó, eu criei esse mapeamento de exportação.
peguei uma janela e ele me deu esses valores. Por que que não tem comprimento? Porque janela não tem comprimento. Nativamente não tem o parâmetro de comprimento. Então, ficou sem o, o parâmetro exportar. Aqui eu fiz um teste para vocês entenderem que o parâmetro de IFC pode ter espaço, tá? Também fiz teste com acentuação, também funciona, tá? Lógico que como a ideia muitas vezes é automatizar isso com ferramentas de informática, tá? É importante evitar acentuação em espaços nesse caso, tá? Bom, próximo, exportação de parâmetros para o IFC, tá? Usando uma tabela de mapeamento. Por que isso? Isso é interessante quando eu quero alterar os property sets padrão do Revit. Então, por exemplo, sei lá, um property set não tem um determinado parâmetro de descrição, ou eu, em vez de usar a descrição, o description, quero usar outro parâmetro no lugar do description. Então, eu posso criar aqui um property set, né? Dizer qual que é o nome, o parâmetro padrão do IFC e qual parâmetro no Revit que eu vou associar com esse cara. Então, como que eu faço? Por exemplo, no P7 Window Common, não existe o parâmetro Security Rating, mas eu quero incluir o Security Rating e eu quero que o valor de mark seja transferido para o parâmetro Security Rating. Então, eu consigo fazer essa associação. Pô, Fábio, como é que você sabe, como é que a gente sabe que o sintaxe desse security rating é assim, desse parâmetro de FC é assim? Tem que ir no site da Build Smart e procurar para descobrir qual é a forma correta de escrever isso e fazer a exportação. Aí você consegue fazer isso aqui. Então, o P7 Common, Window Common, não tem esse Security Rating, mas eu consigo adicionar essa informação num P7 padronizado, tá? Então, pessoal, a gente viu aí que para customizar eu tenho três grandes formas de fazer, né? Ó, você vê que é bem simples, né? Já terminamos aí as opções. Então, eu tenho três tipos, todas têm ali seus desafios, né? Porque, por exemplo, esse de mapeamento, eu tenho que demanda uma pesquisa, demanda um trabalho, achar quem que é, né? Isso aí, normalmente, o que eu tenho visto em processos de trabalho que usam IFC, normalmente o pessoal que faz a coordenação de projeto e vai precisar desses parâmetros, normalmente eles criam esses mapeamentos, né? Esses arquivos, ou orientam como criar uma tabela, por exemplo, e passam isso para os projetistas para que as informações apareçam quando os projetistas exportarem o IFC. Então, é bastante comum, normalmente isso vai fazer parte do BEP ou de alguma orientação específica de exportação, e muitas vezes, pelo menos às vezes que aconteceu comigo, o BIM Manager do projeto fornece essas coisas, fornece esses arquivos. Mas é interessante vocês saberem, porque o cara pode fornecer o arquivo para a versão em português e você tem que saber que, não, eu estou usando o Revit em inglês, então eu vou pegar aqui esses TXTs e vou configurar para o texto em português ou em inglês ou no idioma que eu estiver usando, para que exporte corretamente o parâmetro correto. Tá bem? Bom, pessoal, agora estou aberto a perguntas e, se quiserem, posso mostrar um pouquinho como faz lá no modelo, tá? Fábio, tem uma Hum, pergunta aqui do Alessandro. É, hum, ele está perguntando se existe uma padronização de versão do IFC, ou cada sim. software adota a sua versão. Não, na verdade, existe uma padronização, né? Os formatos principais em uso hoje é o 2x3 e o 4. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente vê isso. Tá? Então, na hora de exportar aqui o IFC, eu vou vir aqui no primeiro aqui, eu vou escolher qual tipo deles aqui. Aqui também tem outros. Então, eu posso escolher.
um IFC 4, o 4x3 é novo, ainda está na fase experimental. Normalmente, a gente no 4 é o Reference View e o 2x3 é o Coordination View 2.0. Esses são, vamos dizer assim, 99% das situações, acredito que você vai usar um desses dois. Até uns anos atrás, o 2x3 era o padrão, inclusive até a versão 23 não suportava direito o 4, mas agora, com as novas atualizações, está suportando o 4 e o 4.3. Qual é a diferença do 2x3 para o 4? Tá? É que o 4 inclui as categorias, as classes, né, dos objetos para projetos de infraestrutura. Então, partes de, por exemplo, partes de pontes, por exemplo, já tem incluído, partes de estradas, né? Então, todos esses objetos específicos de objetos de projetos de infraestrutura existem, porque o 2x3 contemplava edificações. Tá bem? Agora uma pergunta minha. Faz tempo que eu não Diga. faço isso. Deixa eu te perguntar. Do IFC4, a referência view, ela é equivalente à coordination view com os parâmetros de infraestrutura, é isso? Não, com as classificações, com os Com as objetos de. classificações, É como se mas ela fosse. é equivalente, apesar de ter o nome reference view e não coordination view. Ah, sim, não. Vai a geometria. E o IFC4 tem algumas vantagens em relação ao IFC 2x3 na geração de geometria. Por Ah, quê? Porque o 2.3 ele basicamente trabalha com meshes. Tá? Então, se eu tá. exporto um cilindro, ele fica todo facetado. Ou uma Entendi, é esfera, fica verdade. toda É. facetada. E Uhum. já se eu exporto o IFC, no IFC4, ele já suporta melhor esses sólidos com superfícies não planas. Ah, entendi. Então, Entendi. muitas vezes você consegue no 4 um arquivo IFC até menor, porque a geometria é gerada de uma maneira, de uma maneira mais inteligente, vamos dizer assim. Ótimo. Tá? Entendi. Bom, obrigada. Não, não imagina. Né? Então, isso aqui é importante. Então, sempre que vocês forem trabalhar em projetos que estão usando IFC, perguntas importantes para fazer logo no início do projeto. Qual é a versão do IFC que eu vou usar? 2x3, 4, 4 referência view, tá? Serve? O 2x3 coordination view? Então, isso é uma informação muito importante. Outra coisa importante quando você está trabalhando com IFC, tá? E você estiver usando links, o IFC não consegue exportar links que foram espelhados. Então, por exemplo, eu criei lá o apartamento tipo num link e eu tenho a unidade 1, que é de um jeito, e a 2 é espelhado. E muitas vezes a gente pega, se está trabalhando o Revit, eu pego o link do Revit, espelho e vira a unidade 2 espelhada e está tudo certo. No caso do IFC, se eu tiver que exportar para o IFC, exportar para o formato IFC, esse arquivo espelhado não será exportado. Então, nesse caso, eu tenho que criar um arquivo espelhado no Revit. Tá? Então, eu tenho que, por exemplo, pegar aquele arquivo do 1, espelhar ele para ele virar o 2 e usar. Então, em vez de ter um link só, um para um, outro para outro, eu vou ter que ter um link para o normal e um link para o espelhado. Tá? Dá Hum, trabalho? Dá trabalho, mas dá menos trabalho do que ter que fazer tudo de novo. Tá? sim. Então, esses são alguns cuidados que tem que tomar. Aqui eu vou aproveitar, então, que a gente não tem perguntas, vou falar algumas coisas aqui. Ó. Aqui tem uma novidade no 24 que eu posso exportar essas duas aqui, que eu posso agrupar todos os IFCs, todos os vínculos, exportar como um IFC único. Eu fiz um teste recentemente, deu certo, porém, logo antes
bem no dia do lançamento, quase no dia do lançamento do 24, eu tinha feito um teste ainda no beta e tinha dado um problema. E logo que eu peguei o 24, deu um problema. Porém, pessoal, a gente tem que lembrar que isso aqui é um plugin. Então, eu testei mês passado e eu consegui exportar direitinho um arquivo com vínculos. E, infelizmente, não tive tempo de testar com com arquivos mais complexos. Então, realmente, não posso garantir que sim ou que não, mas é interessante, porque muitas vezes você trabalha em fluxos de trabalho que o cara fala, não, quero IFC único, quero, né, de tudo junto. E o que o pessoal fazia? Exportava separado, aí ia numa ferramenta na internet e dava um merge, né? Juntava tudo num arquivo só. Isso aí nem sempre é uma boa prática, porque os identificadores dos objetos a cada exportação podem variar. E para a pessoa que está fazendo coordenação, dependendo do fluxo de trabalho da ferramenta que ele está fazendo, pode não ser muito bom para ele, porque eu falo também, tem um problema no item tal, e na próxima exportação o número do item mudou. Então ele perde toda a rastreabilidade da resolução de problemas. Tá? Uhum. Vamos lá. Aqui, uma coisa importante aqui no nível de detalhe, tomar cuidado aqui na escolha do nível de detalhe conforme a escala do projeto, tá? Por quê? Quanto maior o nível de detalhe, principalmente se eu estou no 2x3, significa aumentar a quantidade de faces das superfícies curvas. Então, dependendo do tipo de projeto, isso pode se tornar uma grande dor de cabeça, porque o arquivo fica grande. Então, em vez de exportar em 10 minutos, eu levo meia hora, uma hora para fazer a exportação. Então, importante ter isso em mente, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer é ter sempre no projeto, isso acho que eu falei na outra apresentação, mas acho que isso é importante e falar sempre. Então, eu vou criar aqui, eu gosto de criar como Navisworks, porque aí pode ser uma vista que pode ser usada tanto para exportar IFC como para ir para o Navisworks, dependendo do fluxo de trabalho. Então, se você deixa no teu template, você sabe que essa vai ser a sua vista de exportação. E nessa vista de exportação, você deixar visível somente o que interessa. Então, por exemplo, vegetação. Aqui não interessa ter vegetação, né? Então, eu vou vir aqui, vou tirar a vegetação, porque isso não interessa. Daqui a pouco não me interessa ver as pessoas. Então, vou vir aqui em VV, ambiente e vou desligar, tá? E aí eu só tenho o que interessa. Daqui a pouco, não me interessa a topografia. Então, também, vamos ocultar a topografia, tá? Não me interessa a topografia. Vamos lá. Aqui, não vou exportar a topografia, vai ficar assim. E quando eu for fazer a exportação, né? Quando eu vier aqui fazer a exportação, eu vou selecionar aqui para exportar somente o que está visível, tá? E importante essa parte aqui de elementos de aço, se você não faz projeto de instalações, deixa desligado. Eu já tive alguns problemas de deixar isso aqui ligado em projetos de instalações, tá? E aí o Revit não consegue concluir a exportação, tá? Exportação com vínculos, o Eric perguntou. Tem uma perguntinha aí, Fábio, exatamente. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Vamos ver se... E torcer para dar certo, né? Ó, vou vincular o Revit. Vamos... Carregar um link aqui de um negócio. Eu tenho, não tem nada a ver com esse projeto, mas só para eu entender. Então, por exemplo, tem esse vínculo aqui, que é uma outra edificação, tá? E vamos tentar exportar isso junto. Então, exportar, IFC, ok, que está visível, um site só, ok, 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 tá. E vamos escolher o nome do arquivo aqui,
Computador, cadê? O downloads, por exemplo. Exportar, exportar. Enquanto ele pensa aqui exportando, eu vou abrir o visualizador aqui. Então, Alemão que você vai rapidinho. abrir, o kit? Como Não, chama? não, eu vou abrir o Zoom. O Esse Zoom é daí eu não mais. conhecia. Esse kit? É, Aqui o kit é muito feio. é feio. Muito feio mesmo. Eu vou ver ele É, amanhã para é, ver se é, ele é tão feio é, assim. é, é bem coisa de faculdade, assim, você faz para funcionar, você não faz pensando em É, ficar bonito. é dos. Entendi. Que foi desenvolvido justamente por universidade, tá? Aham. Ah, olha lá. Aqui, ué, por que não veio parede? Pô, mas você vê aqui, ó, isso aqui é do outro vínculo, tá vendo? Estranho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vai ver que alguma coisa estava desligada, né? Ah, Exemplos lá, você clicou. não, eu estou usando em português. E a minha configuração de exportação tá para em inglês, por isso que veio faltando. Ah, tá. Tá? Mas ó, dá para ver que veio o outro prédio aqui, ó. Isso aqui Uhum. não faz parte do projeto, tá? Então você vê Então, que essa é a opção que faz tudo num arquivo só, né? e se você vê que aqui, ó, se você for ver, ele talvez esteja, ó, tem o projeto aqui. Esse é um projeto, que é esse cara aqui, né? E aqui é o outro projeto em Uhum. grupos separados aqui dentro, como se fossem partes diferentes do mesmo projeto, tá? Uhum. Então, isso aqui é bacana, pessoal, porque economiza bastante tempo e bastante dor de cabeça, tá? Eu ainda não tive tempo de verificar se os IDs dos objetos aqui, ó, para selecionar esse cara aqui, ele tem esse ID, né? Se numa próxima exportação ele continua com o mesmo ID ou se ele varia, tá? De maneira geral, isso teria que ser verificado nas versões mais antigas. Por quê? Porque no Revit 24 e o 23 também, isso aqui está definido aqui internamente, tá vendo? Ó? Eu seleciono o objeto, na propriedade já tem o ID do IFC dele. Então aí eu garanto que não varia, tá? Esse Uhum. número não é mais gerado na hora da exportação, ele é gerado na hora que eu crio o objeto dentro do Revit. Ah, isso é. Então É. isso é uma mudança de fluxo de trabalho interessante, tá? Beleza? Ok. Não sei Beleza. se esclareceu aí para você, Eric. Pode falar, pode escrever, fica à vontade. Quiser abrir o Ah, microfone. sim, em relação ao espelhamento. O que que seria? Seria assim, se eu pegasse esse cara aqui, vamos pegar uma planta baixa aqui, peraí. Vamos supor, peguei essa planta baixa e vou espelhar em relação a esse cara. Então eu tenho aqui, ó, um cara de um jeito, outro cara espelhado, tá? E se eu tentar exportar, vai dar erro. Só falta não dar erro. Né? Eu brinco que o Revit é campeão de me fazer passar vergonha. Ai, aqui eu tinha que mudar o negócio de coordenadas. Ó, tá vendo? Não pode ser exportado. E aí ele mostra aqui as informações, ó, porque tá Ele inverte espelhado. tudo, né? Ele fica. Não é? Uhum. Não, ele não consegue, simplesmente não consegue exportar para o IFC, tá? Ele manda essa mensagem aqui, tá? Isso é uma coisa, pessoal, que eu sempre falo para o pessoal que eu dou suporte, ou às vezes estou ensinando o Revit. Pessoal, quando o Revit mostra uma mensagem, olhem a mensagem. Muitas vezes a solução está dentro da explicação, dentro da própria alarme, tá bem? Entendeu, Uhum. Eric? Viu o que aconteceu? Tá? Sim, Por isso. legal. Então, o que que eu teria que fazer? Você vai ter que pegar esse arquivo aqui, abrir ele, espelhar ele dentro do Revit
e aí criar um arquivo e ele ser colocado dentro do link, mas sem usar o comando de espelhamento. Entendeu? Então, em vez de você ter um arquivo, um normal e um espelhado, não, você vai ter um arquivo normal e um arquivo feito espelhado. Tá? Essa é a grande diferença. E isso é muito bom, muito importante vocês perguntarem no início do projeto, tá? Por quê? Porque normalmente eu não recomendo você ficar espelhando e criando a cópia espelhada quando o projeto ainda não está maduro, tá? Porque senão, por exemplo, você fez lá a versão normal, aí tem que exportar, aí você cria o espelhado, aí você cria o normal, só que aí tem que mexer um monte de coisa no normal que vai afetar o espelhado. Então, a minha recomendação, sempre que possível, tentar negociar com o cliente de, eu só vou exportar o normal e só quando tiver quase tudo certo, eu crio o arquivo espelhado para fazer a exportação federada completa, tá? Porque senão é um monte de retrabalho e a pior parte não é tanto o retrabalho, na minha opinião. A pior parte para mim é que cada vez que você espelhar, pode ser que você gere novos números para os objetos. E aí cada exportação, cada vez que você espelha, se o número for diferente, para o cara que está coordenando, pode não ser interessante, tá? Tranquilo? Legal. Mais Que alguma aí que- pergunta, pessoal? Não. Então, Ok. se não Bom, se tiver mais vocês perguntas, lembrarem né? de mais alguma coisa, vocês podem colocar a pergunta lá no fórum de Revit, tá? Eu vou passar o link Bora. para vocês do Uhum. fórum aqui no chat. Vocês já devem conhecer, senão vocês não tinham nem chegado aqui, né? Sim. E aí o Fábio responde lá no fórum se aparecer mais alguma pergunta sobre esse assunto, ou outro usuário, né? Uhum. E nós, Sim, um sim. fórum aberto e público, né? Todos podem responder. Como o meu foco é muito MP, normalmente eu estou mais presente no fórum em inglês de MP, de Revit MP, tá? Mas tendo lá em português, normalmente a Cláudia dá um oi, tem mensagem para você. E aí, ou se você me citar, eu vou ver que tem específico para mim, tá bom? Então, pessoal, muito Tchau, pessoal. obrigado. Cláudia, obrigado de novo. Obrigada, Fábio. Obrigada, pessoal. Quem quiser assistir a primeira parte, lá no Fórum de Revit tem o link para a primeira parte, tá? E esse aqui, então, quem estiver assistindo a gravação, né? Obrigado. E quem participou aqui, obrigado pela participação. Se vocês precisarem rever, vai estar lá no fórum, tá bom? Uma boa noite a todos. Até o próximo webinar. Até mais. Tchau, tchau.